Dólar bate R$ 5,10. Será que essa não é uma oportunidade de você se proteger dessa crise mundial que está chegando aí? Ações americanas já estão caindo mais de 20%. Se você pegar as ações de tecnologia, caindo muito mais do que isso. Ações do Brasil em queda e você vê o dólar valorizando. Você sabe por que isso está acontecendo? Você sabe até onde pode chegar a cotação do dólar? Talvez seja uma oportunidade de investimento. Será que é? Ou será que você deveria investir justamente onde está caindo agora? Tudo isso eu vou te mostrar nesse vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso quadro Você Sempre em Alta. Uma série de vídeos onde eu ensino estratégias e táticas para que você também consiga se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. O que é isso? Uma pessoa comum que investe na bolsa e consegue lucrar tanto nas altas quanto nas quedas. Tanto nos momentos de crescimento da economia quanto nos momentos de crise. E é óbvio que eu não estou falando sobre day trade, especulação de curto prazo, ficar olhando notícia igual um maluco, um escravo, ficar acompanhando o gráfico. Não. Estou falando sobre uma forma madura de se investir, um método comprovado e validado no longo prazo para você multiplicar o seu dinheiro com consistência e previsibilidade, tá? Meu nome é Vinícius Marinho, eu sou especialista em investimentos e o tema do episódio de hoje é dólar a R$ 5,10. Será que vai subir mais? Será que é uma oportunidade para você, primeiro, se proteger dessa crise mundial e depois, quem sabe, lucrar inclusive nas quedas da bolsa? Onde eu vou te mostrar o que é que está acontecendo nesse exato momento. Ó, separei aqui porque o cenário mudou completamente do início de 2022 para cá. E eu justamente quero te mostrar esse cenário agora. Olha só o que você está vendo aqui na minha tela. Até o início de 2022 até meados de abril, a gente viu as ações subindo e o dólar caindo. A partir do dia 20 de abril, o negócio mudou completamente de figura. Justamente, o negócio não apenas mudou de figura, como simplesmente inverteu. A gente está vendo as ações aqui medidas pelo índice Bovespa, tá? Que é o índice que calcula justamente ser aquele termômetro das ações. Ele busca ser o termômetro das ações. Ele calcula a rentabilidade média das ações aqui no Brasil. A gente vê que ele caiu ali até o início de maio. Ele teve uma queda de cerca de 10%, voltou a subir, mas não adianta. Em junho caiu pra caramba e já está numa queda acumulada de 10%, enquanto o dólar está numa alta acumulada de 10% para frente. Por que isso está acontecendo? É justamente o que eu vou te explicar aqui, tá? Mas esse é o acontecimento. Fato importante é que na época aqui, ó, em abril, você pode procurar vários posts meus, principalmente no meu Instagram, onde eu falava, poxa, isso aqui é uma oportunidade absurda, dólar a 5,70, dólar a 4,70, dólar a 4,60, ainda num ano que a gente tem corrida presidencial. Isso aqui é uma oportunidade absurda. Logo ele disparou, depois voltou aqui até a casa do 4,75, 73 e já voltou a disparar de novo. E para onde é que vai esse negócio agora? Eu vou te mostrar daqui a pouquinho vários indicadores para você conseguir ter clareza na sua tomada de decisão. Mas o que é que está acontecendo, né? A gente está vendo dólar disparando e as ações caindo. Só que as ações, acabei não te mostrando aqui, deixa eu voltar. As ações não estão caindo só no Brasil. A gente está vendo as ações caindo também nos Estados Unidos. Olha só, no mesmo período, desde o dia 20 de abril, ó, a gente está vendo as ações do americanas, o índice S&P 500, que é o principal índice de ações dos Estados Unidos, caindo quase 16%. A gente vê as ações de tecnologia nos Estados Unidos, vamos pegar o Nasdaq 100 aqui, estão caindo praticamente 20%. Isso, gente, no intervalo de nem 2 meses, tá? Nem 2 meses. Então, uma queda acentuada e a gente vê um investimento aqui com o perfil de anti-ação se valorizando e é só o começo dessa valorização se o cenário continuar dessa forma. Vamos lá. Por que isso está acontecendo? Né? Eu fiz um vídeo e publiquei no último sábado, falando sobre a inflação nos Estados Unidos. A inflação americana veio em nível recorde nos últimos 40 anos. Até o mês de março, a gente estava no nível recorde da inflação americana, 8,5% nos últimos 12 meses. Aí, em abril, deu uma resfriada. Quando veio na sexta-feira o dado da inflação americana no mês de maio, voltamos a ter um patamar recorde
da inflação nos Estados Unidos, 8,6% nos últimos 12 meses. Até mostrei nesse vídeo que eu publiquei no sábado que o próprio Biden estava dizendo, poxa, não está funcionando da forma como a gente gostaria essa redução da inflação nos Estados Unidos, os estímulos que a gente está retirando da economia não estão adiantando, a gente precisa acelerar esse processo. Ele mesmo falou com a sua própria boca, certo? E os Estados Unidos eles já estão tentando, né, tomar providências para isso, só que não está dando muito certo, porque a gente continua vendo a inflação subindo por lá, tá? Como assim, Vinícius? Vamos lá, deixa eu te mostrar uma coisa aqui que talvez você nem saiba. Ó, talvez você já tenha visto em algum vídeo meu, talvez não, mas basicamente, além de, em primeiro lugar, né, os Estados Unidos já começou a aumentar a sua taxa de juros, porque aumentando a taxa de juros lá nos Estados Unidos, o que acontece? Fica mais caro para as pessoas pegarem empréstimos, fica mais caro para as pessoas fazerem financiamentos, por exemplo, né? E aí as pessoas consomem menos, gastam menos. Dessa forma, se as pessoas compram menos, as empresas se veem meio que obrigadas a diminuir os preços para tentar ganhar mercado. E a taxa de juros já está subindo por lá. Além disso, você pode ver ó, que de 2008 para frente, os Estados Unidos injetaram, tinha 900 bilhões de dólares injetados na economia. De 2008 para frente, foram injetados mais de 8 trilhões. Trilhões com T de trem, chegando ali a um patamar de quase 9 trilhões injetados na economia. Só que a gente já está vendo que os Estados Unidos está fazendo dever de casa. Olha só, chegou num patamar aqui de quase, de 8 trilhões 962 bilhões injetados e já está reduzindo. Agora a gente está na faixa de 8 trilhões 918 bilhões. Então, todo esse dinheiro artificial que eles injetaram na economia, na tentativa de o país não entrar em crise, que conseguiram durante esse período de tempo, agora eles estão tendo que desinflar. Fato é, os Estados Unidos criaram uma bolha de crédito. Eles saíram emprestando dinheiro para aquelas empresas quase quebradas, para que as empresas não quebrassem e elas não demitissem pessoas. Com o objetivo porque se elas fazem isso, menos gente tem dinheiro na mão, menos gente consumindo, vai gerar uma recessão, um efeito dominó, simplesmente. Não teria outra expressão melhor para usar para você. Só que ele foi injetando dinheiro artificial na economia, emprestando para essas empresas que estavam quase falindo, a taxa de juros quase zeradas. E por quê? Porque a taxa de juros estava zero antes. Só que agora ele está elevando a taxa de juros. E ele está tentando diminuir esse endividamento, está tentando enxugar esse dinheiro que ele injetou artificialmente na economia. Porque ou essa bolha explode, ou essa bolha desinfla. E o que ele está tentando fazer é desinflar, é não deixar a bolha explodir. Porque se deixar a bolha explodir, o processo é muito pior. Só que ele já está tomando as suas atitudes e a inflação continua persistentemente vindo acima das expectativas. E mais do que a inflação, isso eu mostrei no vídeo de sábado, mais do que a inflação, o núcleo da inflação continua alto. O que é o núcleo da inflação? O núcleo da inflação é aquela parte da inflação que só se refere aos itens menos voláteis. Como assim? O que é inflação? Aumento médio de tudo que a gente compra no dia a dia. Dentro dessas coisas que a gente compra no dia a dia, tem algumas coisas que mudam muito de preço, tipo alimentos. Alimentos mudam muito de preço, porque depende de clima, depende de dólar, depende de vários fatores diferentes. Energia é outra coisa que aumenta muito de preço. Tem outras coisas que aumentam menos de preço. Por exemplo, você não vê o preço da mensalidade de uma universidade mudar de preço todo dia, toda semana, todo mês. Não, é muito mais estável. Então, se deixa somente os itens mais estáveis. E aí você vê que desses itens mais estáveis, eles estão muito instáveis de preço. O que denota o quê? Que a economia americana está frágil, que tem muita dispersão de preço, o preço está subindo de uma forma vertiginosa até naqueles produtos que em tese não teriam tanta variação de preço. E olhando para esse cenário, o que a gente tem na quarta-feira agora? Se você está assistindo a gravação futuramente depois dessa live aqui, essa data já passou que eu vou comentar aqui agora. Dia 15/6 a gente tem a super quarta. O que é a super quarta? A super quarta é um dia onde a gente tem reunião do Comitê de Política Monetária aqui no Brasil para definir a nossa taxa de juros para os próximos 45 dias. No mesmo dia, termina a reunião do FONC, que é o equivalente ao nosso Copom, Comitê de Política Monetária, que justamente são os integrantes, é um comitê que define a Fed Funds Rate. O que é isso? É a taxa de juros americana. E o que acontece? Qual é essa relação da taxa de juros? O que isso tem a ver com o dólar, tem a ver com as ações? Deixa eu te explicar rapidinho, tá? Recomendo que você depois assista esse vídeo de sábado que eu postei sobre a inflação americana. Mas vamos lá. Quando você eleva a taxa de juros de um país,
você está fazendo o quê? Travando a economia. Sabe uma engrenagem que está girando e você pega lá e pum, coloca uma barra de metal, de ferro, de madeira, seja lá o que for? Você está fazendo isso. A taxa de juros, o aumento da taxa de juros é, digamos assim, a grossura desse metal, dessa barra de metal, de madeira, seja lá o que for, que você coloca, a tranca que você coloca na economia. Por quê? Quando você aumenta a taxa de juros, aumenta o custo do empréstimo, o custo dos financiamentos, os custos das atuais dívidas, tanto das empresas quanto das famílias, das pessoas. Com isso, sobra menos dinheiro na mão das empresas e das pessoas. Aí as pessoas e as empresas compram menos. Se as pessoas e as empresas compram menos, isso instala na cabeça dos empresários, opa, eu não preciso produzir tanto mais quanto eu estava produzindo antes. E isso gera o quê? Demissão. E a gente vê nos Estados Unidos um índice de desemprego muito baixo. Isso deveria ser motivo de alegria, mas como o mercado é cíclico, isso é um motivo de preocupação. Se o desemprego está tão baixo, vai chegar um momento que vai ter que dar uma reviravolta. Vai ter que ter uma onda de desemprego. Já está começando. Tesla, por exemplo, já está anunciando que quer demitir 10% dos funcionários. A gente já vê no Brasil e em vários outros países, várias empresas demitindo parte dos seus funcionários. Porque elas contrataram muita gente para crescer, só que estão vendo que não vai dar para crescer, porque agora o juro está mais alto, porque as pessoas estão comendo dinheiro na mão. Elas estão pagando mais juro pela dívida que elas já têm. Entende? Então você coloca uma trava na economia. Quando você coloca uma trava na economia, é uma coisa. Agora, quando você coloca uma trava maior, o efeito é potencializado ainda mais. Como assim? Com a inflação, foca comigo, com a inflação vindo acima do esperado em nível recorde nos últimos 40 anos, desde 1981, quase 41 anos, quando ela vem em nível recorde, o que acontece? Existe expectativa, até pela fala do Biden, de que a taxa de juros nos Estados Unidos vai subir mais do que esperado. No início do ano, a taxa de juros estava subindo de 0,25 e 0,25. Mudou para 0,5. Existem pessoas comentando agora que a taxa de juros pode subir em 0,75 já agora. Uma tentativa meio que desesperada dos Estados Unidos de frear essa inflação. Embora não seja um processo que aconteça do dia para a noite, né? A taxa de juros ela leva um tempo, ela tem um efeito retardado, ela leva um tempo, tem um retardo até ela começar a fazer efeito na economia. Se a taxa de juros sobe mais, o que acontece? Foca comigo, eleva o nível de despesa financeira. O que é despesa financeira? O nível de juros que as empresas pagam pelas dívidas que elas já têm. As pessoas pagam mais juros pelas dívidas que elas já têm, pelo menos uma parte delas. As pessoas compram menos. Se empresas vendem menos porque pessoas estão comprando menos e empresas estão pagando mais juros pela dívida, o lucro cai. Endividamento das empresas fica alto demais, a empresa pode ter um lucro menor ou até prejuízo. Com isso, o mercado antecipa toda essa situação. No curto prazo, o mercado tenta antecipar o que vai acontecer. É por isso que tanta gente fica pinote todo dia olhando informação, notícia, meu Deus do céu, tentando prever o que vai acontecer. Você só consegue ser um investidor decente, antes de um investidor sempre em alta, quando você não depende das notícias. Porque senão você é mais um escravo, mais um ratinho ali, sempre correndo atrás, sempre ali na rodinha, sabe? Sabe aquela rodinha girando? É sempre você correndo, porque todo dia você fica lendo informação, notícia, tentando antecipar as coisas. Você e mais milhões de pessoas. E você acha que você vai ter vantagem sobre alguém. Não vai, porque tem muita gente fazendo isso ao mesmo tempo. Você tem que criar um mecanismo ou usar um mecanismo que não dependa disso. Aí você dá o primeiro passo para ganhar dinheiro na bolsa, tá? Mas o que acontece? Se a inflação está subindo muito, eleva a taxa de juro, lucro das empresas caem, o que acontece? O mercado vê que o lucro das empresas vai cair e já antecipa, começa a vender ações, começa a ver, poxa, o cenário está meio conturbado, não vou investir em ações agora. Ou vou tirar uma parte do meu dinheiro investido em ações, porque o cenário está feio, pode ser que o negócio piore. Então, eles acabam antecipando e vendendo ações. Isso onde? No Brasil e no mundo. Por quê? Porque a taxa de juros americana influencia o mundo inteiro. Vinícius, o que tem a ver com o dólar, esse negócio que você está me falando sobre ações? Calma que eu vou chegar lá. Eu te falei que isso aqui não é superficial. Entrou numa live minha, papel e caneta na mão. Ações caindo no mundo todo. Por quê? O país que tem o menor nível de risco em tese na sua economia é os Estados Unidos. Se você vê essa dinâmica acontecendo nos Estados Unidos, você vê a mesma dinâmica acontecendo na Europa. Taxa de juros recorde. Você vê a mesma dinâmica acontecendo em todos os países, ou quase todos os países do planeta. O que o investidor vê?
ele vê assim, ó, o nível de risco está muito alto. Quando você vê o Banco Mundial alertando para uma crise mundial, o que o investidor faz? Ele pensa, poxa, pelo menos eu vou diminuir um pouco da minha exposição. E ele acaba vendendo ações. Esse investidor, muitas vezes, ele tem ações ao redor do mundo. E ele sabe que hoje a gente vive num mundo globalizado. O que é um mundo globalizado? Onde os países têm relação comercial uns com os outros. Se os países têm relação comercial uns com os outros, quando um país entra em crise, o outro se ferra. Por exemplo, digamos que a China entra em crise. A China demanda 30% do minério de ferro do Brasil. Se 30% do minério de ferro do Brasil é demandado pela China e a China entra em crise e começa a querer importar metade do minério de ferro, eita, vai diminuir muito a procura por minério de ferro. Se tem muita oferta e diminuir a procura, o preço do minério de ferro vai cair, vai impactar as empresas desse setor. Então, você consegue perceber que está tudo interligado? Se um país entra em crise lá no outro canto do mundo e esse país tem relação comercial com o Brasil, o que acontece? O Brasil sofre. As ações por aqui também sofrem. Então, como uma antecipação, os investidores veem o quê? Opa, eu vou vender um pouco das minhas ações em geral. Porque se existe um momento de crise, Estados Unidos, a gente está vendo acontecer no Brasil, a gente está vendo acontecer na Europa, esse negócio está se alastrando. A gente tem mais o conflito entre Rússia e Ucrânia, que agora já está entre Rússia e vários outros países. O que dá mais incerteza. Então, o investidor ele vende e ele não quer saber. Depois ele vê o que ele faz. Só que aqui está a grande charada. Se o risco está maior, ou melhor, a percepção sobre o risco está maior, o investidor vende ações no mundo inteiro. Principalmente o investidor estrangeiro, quem tem bilhões, grandes fundos e tudo mais. Onde que ele vai pegar e colocar esse dinheiro dele? Ele tem uma opção. Ele vende ações aqui no Brasil, por exemplo, e ele tem uma opção. Bom, vou pegar o meu dinheiro e vou investir na renda fixa no Brasil. Só que o investidor estrangeiro, ele tem cérebro. E como ele tem cérebro e neurônios operando e funcionando, ele não faz isso. Uma pequena parcela, de uma forma especulativa, pega um pouquinho de dinheiro lá e pode fazer isso. Pode fazer o chamado carry trade. O que é o carry trade? Basicamente você pega um empréstimo num país que está com uma taxa de juros muito baixa e você investe na renda fixa num país que está com uma taxa de juros muito alta para você ganhar o diferencial de juros. Qual é o grande problema disso? O grande problema é que você tem um risco cambial, um risco de variação da moeda. Então, se a sua moeda desvalorizar pra caramba, mesmo que você ganhe 10% de diferença dessas taxas, o quanto você paga de empréstimo e o quanto que você recebe de juro, pode ser que a moeda desvalorize em 15% e você acabe perdendo dinheiro. Entende? Então é um negócio que não vale muito a pena. Principalmente agora, quando a gente está vendo que o Brasil ainda elevando a sua taxa de juro, mas o Brasil que já sextuplicou a sua taxa de juro, que pode subir até 14%, até 15%, isso pode, já estou falando há muito tempo isso. Agora, a gente está mais próximo de derrubar a taxa de juro, embora eu não acredito que esteja próximo, mas está mais próximo de derrubar do que de subir mais 10%. E os Estados Unidos recém começaram o ciclo de alta dos juros. E os países no mundo recém começaram o ciclo de alta nas taxas de juros. O que eu quero dizer com isso? O estrangeiro ele não vai ficar fazendo esse trade especulativo. Porque cada vez mais a diferença entre os juros vai estar menor. E o risco dele aumenta. Então, o que é o natural? Por que o dólar se valoriza nesses momentos de crise internacional, como a gente está vendo agora? De crise mundial, como a gente está vendo agora? Simplesmente por conta de uma regra que existe no mercado financeiro desde 1999. Vamos voltar um pouquinho no tempo? Até 1971, o dólar tinha lastro no ouro. Existia o padrão ouro. Tá? Então a quantidade de dólar que tinha em circulação era equivalente à quantidade de ouro que os Estados Unidos tinham nas suas reservas internacionais. Em 1971, por conta do alto endividamento dos Estados Unidos, o ex-presidente Richard Nixon, ele temporariamente cancelou, quebrou o lastro do dólar no ouro, certo? E esse temporariamente já dura 51 anos. Acredite você ou não. 51 anos. A partir dali, até 2000, todos os outros países do mundo adotaram essa mesma medida, tirar o lastro das suas moedas para poderem se endividar mais. Dessa forma, em 1999, a gente viu aqui no Brasil começar o regime do câmbio flutuante. O que é esse regime do câmbio flutuante? Deixa eu te mostrar aqui na minha tela. A cotação do dólar oscila com base na entrada e saída de dólares do nosso país. Olha só na minha tela.
Até 1999, a gente tinha o Banco Central que determinava uma certa variação no preço do dólar, certo? Então variava, subia um pouquinho consistentemente, bem pouquinho com o passar dos meses, dos anos. Aqui aconteceu justamente a adoção do regime de câmbio flutuante. A partir desse momento, início de 99, o dólar oscila livremente com base no quê? Na entrada e saída de dólares do nosso país. Então, o que é que está acontecendo agora, nesse momento? Foca comigo. Ações por aqui estão caindo 10% nos últimos 50 dias. Se as ações estão caindo 10% e sabendo que, talvez você saiba, talvez não, mas sabendo que metade do dinheiro investido em ações na nossa Bolsa de Valores é do investidor estrangeiro. Quando o investidor estrangeiro ele vende uma parcela das suas ações, ele fica com aquele dinheiro em conta na corretora. O que ele vai fazer com aquele dinheiro? Ficar correndo o risco da moeda, do câmbio, em um ano de corrida presidencial, em um ano de crise internacional, em um ano de conflito entre Rússia e vários outros países. E vai investir em renda fixa? Ou ele vai sacar o seu dinheiro do Brasil para investir em uma outra alternativa? Ele vai sacar o seu dinheiro do Brasil para investir numa outra alternativa de investimento, seja lá qual for. Não estou entrando nesse aspecto ainda, nesse momento. Quando ele tira dólares aqui do Brasil, o que acontece? A cotação do dólar sobe. Investidor estrangeiro sacando dólares do Brasil, dólar sobe. Investidor estrangeiro investindo, trazendo dólares para o Brasil, investindo em ações, ou só trazendo dólares para o Brasil, se ele quiser deixar parado, não tem porquê, mas se ele quiser deixar parado na corretora também funciona, o dólar cai. Foi o que a gente viu acontecer, por exemplo, de 2002 aqui, até 2008. Quer ver? Deixa eu mudar aqui, 2002 a 2008, grava isso, tá? Deixa eu colocar aqui o índice de ações. Olha só, a gente viu as ações subindo nesse mesmo período de tempo. Então, o que acontece? Por que o dólar se valoriza? Por conta dessa saída, dessa fuga de dólares do Brasil. Muitos dólares saindo, o dólar acaba valorizando. Por quê? Justamente por conta dessa regra do fluxo cambial, adoção do regime cambial. Tudo aquilo que é mais escasso vale mais. Quando o dólar sai, o dólar fica mais escasso e ele passa a valer mais. Então, é justamente por isso que o dólar sobe. Agora, você pode perceber assim, ok, Vinícius, mas se o dólar sobe, isso é um problema para o Brasil também. E eu te digo, é um baita problema para a economia brasileira. Por quê? Vamos pensar no seguinte, tô aqui agora e existe aqui uma abajur. Esse abajur aqui ele tem uma proteção de vidro. Vidro, a matéria-prima é o silício. Silício é cotado em dólar. Tô aqui com um óculos. Você sabia que eu usava óculos? Sim ou não? Pois é, eu uso quando dói o meu olho porque eu não gosto de usar. Mas esse meu óculos tem silício. Além de silício, ele tem uma parte metálica aqui da armação. Metal, minério de ferro é cotado em dólar. Tenho aqui comigo um mouse. Você conheceu? Eu achei muito legal quando eu conheci esse mouse. Ele parece um tubarão, é um mouse ergonômico. Tô vendo esse mouse aqui, ele tem tipo uma fibra. Isso aqui é matéria-prima, é polímero. Isso aqui é a matéria-prima, é cotada em dólar. Tô pegando aqui meu suéter, não tenho a mínima ideia de que material usado para esse suéter. Mas eu sei que algodão, lã, seja o que for, tudo é cotado em dólar. O que você come, trigo, arroz, carne, tudo é cotado em dólar. Então, se o dólar sobe, foca comigo, se o dólar sobe, o que acontece? Os preços, as matérias-primas de tudo que você compra no dia a dia sobe. Se a matéria-prima sobe de preço, o que acontece? Você vê o lojista, você vê quem produz vendendo por um preço mais alto para quem está no atacado. Quem está no atacado vende por um preço mais alto para o lojista. E o lojista, a loja que você compra, vende por um preço mais alto para você. E a inflação aqui pode subir muito mais. Então, se a gente vê um dólar no nível mais elevado, principalmente focando que a gente tem corrida presidencial agora, principalmente focando que a gente tem esse conflito triste e infeliz entre Rússia e vários outros países, a gente tem ainda um incremento de possibilidade de um aumento do dólar. Dólar subindo pode fazer com que a inflação aqui no Brasil galope mais uma vez, continue mais alta ou até aumente. Se isso acontecer, pode ser que o nosso Banco Central, agora, quarta-feira, também eleve os juros mais do que esperado e, mais do que isso, anuncie que os nossos juros por aqui vão subir ainda mais do que era esperado antes. Se isso acontece, é mais trava. Lembra da trava que você coloca na engrenagem? É uma trava ainda maior que você coloca na economia. Colocando uma trava ainda maior na economia,
Diminui a quantidade de dinheiro no bolso seu, das pessoas em geral, você consome menos coisas, diminui a quantidade de dinheiro na mão das empresas, elas pagam mais juros pela dívida, todo aquele processo que eu te expliquei sobre os Estados Unidos acaba repercutindo aqui no Brasil. Por quê? Crise internacional, medo nos investidores, ações caindo, aumento do dólar, aumento da inflação no Brasil, aumento da taxa de juros no Brasil, dólar subindo muito mais e a gente entra num ciclo perigoso. E é por isso que você tem que entender que a vida do investidor é muito mais do que você comprar ações e ficar esperando. Mas também não é para você ficar fazendo trade achando que você vai encontrar a resposta num gráfico. Existe um meio termo nesse caminho. Você não precisa ser um maluco enlouquecido que só vai perder dinheiro, nem um desistente, nem um mendigo investindo. Você está lá jogado. Não. Existe um caminho do meio. E é esse caminho do meio que eu considero o mais importante de você seguir a partir de agora, tá? Mas você entendeu por que o dólar sobe, por que ele pode subir mais, por que isso afeta o Brasil, toda essa dinâmica internacional. Começando lá na ponta lá fora, na inflação americana. Segue toda a cadeia e pode influenciar a inflação aqui no Brasil, taxa de juros aqui no Brasil, ações caem ainda mais, dólar sobe ainda mais, a inflação pode subir ainda mais e a gente pode entrar num ciclo perigoso para a economia. Mas agora vem a grande pergunta. Vinícius, até onde pode ir o dólar? Porque eu te falei que o dólar subiu, te mostrei por que ele subiu e que pode subir ainda mais. Agora, até onde ele pode ir, tá? Relembrando, a gente não tem só esse contexto da economia americana e é um cenário mundial, não é só dos Estados Unidos, mas a gente olha para os Estados Unidos porque é a principal economia do mundo. Mas, lembrando que a gente tem corrida presidencial e lembrando que a gente tem conflito entre Rússia e vários outros países. Vamos lembrar também da onda de demissões das empresas, que isso pode ser mais um fator que desequilibra todo o processo. Mas eu quero fazer agora algo que eu já fiz com você que me acompanha há mais tempo, tá? Se você me acompanha há pouco tempo, você nunca viu esse cálculo, essa conta, mas eu quero fazer essa conta aqui com você para que você entenda sobre o que eu estou falando, sobre até onde o dólar pode ir. Olha só, deixa eu te mostrar aqui na minha tela agora. Quando eu olho para esse gráfico aqui, ó, que simplesmente ele não vai te dar uma resposta sobre o futuro, ele simplesmente vai te mostrar qual foi o preço, a cotação do dólar com o passar do tempo. A cotação do dólar com o passar do tempo, você vê que a gente parece estar em um dos maiores patamares da história. Parece. Ou seja, o nosso maior patamar que foi quase R$6 e a gente está aqui na casa dos 5,11. Só que isso aqui é o valor nominal. Para você identificar o valor real das coisas, você tem que corrigir isso pela inflação. Imagina assim eu te dizer, poxa, o preço de um tênis no ano 2000 era R$100. Quando você escuta isso hoje, você pensa, caraca, R$100 é muito barato. Gente, no ano 2000, nem o salário mínimo era R$200. Seria o equivalente hoje, se você for comparar com o salário mínimo, você pensa, caraca, na época o salário mínimo era o quê? R$180. Você ia pagar R$100 de um tênis? É óbvio que não. Então, quando o tempo passa, você tem que corrigir esse valor pela inflação, porque o preço de algo com o passar do tempo, adotando dois valores iguais, eles têm pesos diferentes no bolso das pessoas, por conta justamente desse aumento dos preços. Então, seria loucura eu achar um tênis barato por R$100 em 2000. Agora, hoje, um tênis de R$100 é dado de barato, tá? Então, quando eu olho aqui, por exemplo, esse patamar que a gente enfrentou aqui em 2002, em um momento muito semelhante ao momento atual, onde a gente teve uma crise nos Estados Unidos, lá foi o estouro da bolha de tecnologia nos Estados Unidos, onde as ações de tecnologia caíram 80%, tá? Lá em 2000, que foi o estouro da bolha das empresas de tecnologia, bolha.com. A gente tinha o Brasil numa taxa de juros de 20% ao ano, certo? Mais elevada que a gente está hoje. A gente tinha os Estados Unidos elevando os juros, mas numa taxa de juros de 2 e pouco, o que os Estados Unidos nem está ainda nessa taxa de juros de 2 e pouco, mas é um cenário bem similar. E quando a gente vê, o dólar chegou aqui a 13,90 nessa época. Então eu teria que pegar, simplesmente para a gente fazer uma correlação muito, muito rápida e muito clara, pegar esse valor de 13,90 e corrigir pela inflação até hoje para ver quanto que o dólar já foi um dia. Só para você poder ver que está muito longe da cotação que o dólar está hoje. Então eu vou pegar aqui, ó, outubro de 2002 até maio, porque a gente não tem informações da inflação de junho, né? Até maio de 2022. Eu vou corrigir aqui R$100. Opa, perdão. Eu tenho que corrigir aqui pelo índice de preços, não pelo CDI.
Aqui, ó, vou pegar o IPCA. O que é o IPCA? É o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. O que é isso? É o índice oficial da inflação do Brasil, a inflação para as pessoas. Então eu vou pegar aqui o valor de 13,90 e vou corrigir de outubro de 2002, o ponto do ápice do dólar aqui, ó, até maio de 2022, o valor de 13,90. O que vai aparecer aqui? Vai aparecer para mim aqui o quanto deveria ser a cotação do dólar. Quanto deveria ser a cotação do dólar para equivaler aos mesmos 13,90 lá em 2002. É isso, gente. 13,90 lá em 2002, a cotação do dólar é a mesma coisa que 13,07 aqui no Brasil. Aí você pode dizer, poxa, Vinícius, mas tem inflação nos Estados Unidos também. Tá bom, vamos descontar a inflação dos Estados Unidos. Vamos pegar aqui, ó, de outubro de 2002 até maio de 2022. E a gente vê que a inflação foi de 61%, tá? De outubro de 2002 até maio de 2022. Então, vamos tirar 61% daqui. Se tinha sido 235% de inflação no período, vamos pegar 235 menos 61, né? 61%. Opa, a inflação foi de 174%, descontando a inflação americana de 2002 até hoje. Então, vamos pegar 3,90 vezes 2,74. Do valor mais 174%. A gente chega ao valor de R$ 10,69. Então, troca isso aqui por 10,69. A gente está só abatendo a inflação americana. Se eu quisesse... Então, primeiro, o que significa? Que o dólar, para ter o mesmo impacto na economia que o dólar teve em 2002, teria que estar mais de R$10. Só que eu peguei o índice de inflação errado, propositalmente. Esse aqui é o índice de inflação das pessoas. Esse aqui é o índice de inflação da economia, porque ele pega não só a variação dos preços para as pessoas, mas a variação dos preços na construção civil e a variação dos preços no atacado, que o lojista compra no atacado. Quando eu pego o IGPM e faço essa mesma conta, corrijo 13,90, eu chego a uma variação muito maior, ó. Olha aqui. 395% da inflação. Vamos pegar aqui, ó, 395 menos 61, que foi a inflação americana. 334% da inflação. Então, vou pegar 13,90 vezes 4,94, não, 4,34. 395 menos 61, isso, 4,34. Deixa eu fazer de novo, gente. Essa hora eu não faço conta de cabeça, não. 395 menos 61. Isso, 334. Então, lá, 13,90 vezes 4,34. R$ 16,93. Então, foca comigo. Para o dólar ter o mesmo impacto na economia que ele teve lá em 2002, a cotação do dólar deveria ser algo entre R$ 10,69 e R$ 16,92. Depende se eu pegar o IPCA ou o IGPM, e já descontando a inflação americana durante todo esse processo. Você consegue perceber que a gente tem muito espaço ainda para o dólar se valorizar, que é algo totalmente crível? Poxa, Vinícius, você quer me dizer que o dólar pode chegar nesse mesmo patamar porque ele já chegou um dia? Sim. Eu quero dizer que ele vai chegar justamente porque ele já chegou um dia? Não. Estou dizendo que ele já teve o valor equivalente a R$10 hoje. Ou a R$17, depende de como você quiser adotar. Da forma mais correta, que é perto dos 17, mas que eu sei que vocês vão ser resistentes, ou da forma meio feito nas coxas aqui só para você acreditar mais em mim. Porque senão eu sei que alguns, não, 17 não. Já teve o impacto de R$17 na economia. Você só não lembra. Na época que o salário mínimo era R$200, o dólar chegou a quase 4. Pensa hoje. Faz a mesma correlação hoje. O salário mínimo é 1.212, né? Vê o quanto que deveria ser hoje. R$20 para ter, numericamente, o mesmo poder de compra. Então, o dólar pode subir muito mais. Essa alta que a gente viu aqui, ó, num período curto de tempo, olha só, a gente chegou aos 4,60, dólar subiu. A gente chegou aos 4,70, dólar subiu de novo. Isso aqui pode ser só o impulsionamento para uma grande valorização que a gente vai ter a partir de agora, frente a não só a crise internacional que a gente está vendo, frente à corrida presidencial, frente ao conflito bélico, frente a essa onda de demissões que infelizmente, mas é parte do processo do ciclo da economia que a gente está vendo no Brasil e fora do Brasil. Entende? Então, na minha visão, qualquer
absolutamente qualquer pessoa deveria estar investindo em dólar. Até quem não investe. Justamente porque tudo que você compra no dia a dia, tudo, absolutamente tudo, está ligado ao dólar. Eu não conheço nenhum item que não tenha uma matéria-prima cotada em dólar. Não conheço. Se você conhece, pode mandar nos comentários aí. Eu não conheço nenhum item que não tenha nenhuma matéria-prima cotada em dólar. Então, a gente vê justamente todo esse aumento, uma parte de todo esse aumento de preço por conta do dólar. E se, olha só, pensa comigo, tem uma questão subjacente aqui. Foca comigo. Se os preços estão subindo muito lá fora e a gente acaba importando muito produto, tudo que a gente importa vai importar um preço mais alto. Tudo que a gente importa, foca comigo, eu não estou falando da oscilação do dólar pelo dólar subir, não. Eu estou falando pelo preço das coisas lá fora subirem. Então, vou te dar um exemplo claro, tá? Cadê meu celular? Ó, meu celular está aqui, ó. Eu, por exemplo, tenho um iPhone. Se eu for comprar hoje, ele vai estar um preço. Daqui a um certo período de tempo, ele vai ter um preço maior por conta da inflação nos Estados Unidos. A Apple vai corrigir o preço. Se eu for comprar qualquer coisa lá fora, os preços vão começar a subir. Além disso, por conta dos preços, olha, isso é realmente preocupante. Os preços subindo lá fora fazem com que tudo fique mais caro pra gente. Só que os preços subindo lá fora denota o quê? Uma economia mais frágil lá fora. Isso dá medo nos investidores, faz eles tirarem dinheiro de países subdesenvolvidos e das ações no mundo inteiro. Tirando dólares do Brasil, o dólar sobe. Então os preços lá fora sobem, mais do que os preços subirem, a cotação do dólar sobe e tudo pra gente fica duplamente caro. É por isso que, na minha visão, qualquer pessoa, mesmo que não investe, deveria ter uma parte do seu patrimônio em dólar. Por quê? Porque o dólar influencia no arroz que você come, influencia no trigo que você come, influencia na roupa que você veste, influencia em absolutamente tudo. Essa decisão final é sua. Eu não vou te recomendar investimento, de jeito nenhum. Eu poderia ganhar muito dinheiro recomendando para vocês. Muitos de vocês me pedem, mas eu não vou fazer isso. Por quê? Porque senão você nunca vai aprender. E quem não aprende não depende. Quem aprende não depende. Só que quem não aprende vira um escravo dos outros. E eu não quero te escravizar, eu quero te dar liberdade. Mas você consegue perceber por que você precisa de dólar? Só que você deve estar se perguntando assim, duas coisas. Primeiro, se os Estados Unidos entrarem em crise, o dólar não vai cair? Gente, os Estados Unidos já estão em crise. Aceite isso. As ações dos Estados Unidos já estão caindo mais de 20% desde o pico. Já é caracterizado uma recessão técnica. Isso já é caracterizado um bear market. O que é um bear market? Tem dois animais no mercado financeiro que significam um mercado de alta e um mercado de queda, né? O mercado de alta seria um bull market. O que é um bull market? É o que a gente viu o touro, por exemplo, né? Viu no Brasil, vê nos Estados Unidos, que tem lá em Wall Street. E o bear, que seria o urso, né? É aquele animal que, diferentemente do touro que ataca de baixo para cima, ou seja, o mercado de alta, o urso ele ataca de cima para baixo. Então ele é um mercado de queda. A gente já está num bear market porque as ações do principal índice de ações americanos, do principal índice de ação americano, de ações americano, isso, agora sim, acertei o número. Já está caindo mais de 20%. E as ações de tecnologia estão caindo bem mais do que 20%. Então a gente já está num patamar de crise nas ações. Além disso, o fato dos Estados Unidos entrarem em crise ou não mudam nada em relação ao dólar. Como assim? Foca comigo. Qual é a regra que determina a cotação do dólar que eu te expliquei no início desse vídeo? Fluxo cambial. O que é fluxo cambial? Saiu dólares do país, a cotação do dólar sobe. Ficou mais escasso, então o preço ficou mais alto. Tudo aquilo que tem pouco vale mais. Quanto vale uma bolsa específica da Gucci? 100 mil reais. Porque só tem uma em cada país. 200 mil reais. Sei lá, 50 mil dólares. Quanto que vale pega lá um carro. Esses dias eu vi um carro, um cara bateu um carro super caro. Mas esses carros aí especiais que eu não tenho, não gosto, não vejo nenhum, sei lá.
não sou o tarado do esportivo, mas um carro super esportivo, super limitado, que só tinha 6 no mundo, eu acho, vale não sei quantos milhões. Por que um carro vale tanto? Por que um vinho de uma safra específica, especial, vale tanto? Porque tem poucos, porque é escasso. Tudo aquilo que é escasso vale mais. Por que o ouro vale tanto? Porque ele é escasso. Gente, tem 1, 2, 3 piscinas olímpicas de ouro no mundo. Em toda a história do mundo, só isso foi minerado. Tudo que é escasso vale muito mais. Então, o que acontece? Se o dólar fica mais escasso, o preço dele sobe. Se o dólar fica menos escasso, mais fácil de ser encontrado, o preço dele cai, a cotação dele cai. Então pensa comigo, se os Estados Unidos entram em crise, o que acontece? É normal que dólares saiam daqui, porque se instala uma aversão a risco, um medo de investir em ações nos investidores no mundo inteiro. E a gente vocês podem reclamar de muita coisa na economia, inclusive do nosso real ser atrelado ao dólar. Ou melhor, de todas as moedas do mundo serem atreladas ao dólar. Mas uma coisa você tem que agradecer. Por conta disso, a gente tem a capacidade de lucrar enquanto as ações caem. O que um investidor estrangeiro que tem o seu patrimônio em dólar exclusivamente não tem essa capacidade. Porque ele não tem como investir em dólar porque o dinheiro dele já está em dólar. Então, o que acontece? Com o investidor estrangeiro tirando dinheiro daqui numa eventual crise nos Estados Unidos, ou agravamento de crise, o que acontece? O dólar sobe, porque sai dólares daqui. Então o dólar sobe em relação ao real. Então, o fato da crise nos Estados Unidos não tem nada a ver com a cotação do dólar aqui no nosso país. O dólar pode enfraquecer para o cidadão americano e já está enfraquecendo. Por quê? O que é uma moeda enfraquecer? É justamente ela não ter o mesmo poder de compra. É você não conseguir comprar a mesma quantidade de coisas que você comprava antes. Como que isso acontece? Por meio da inflação. Inflação alta, aqui nos Estados Unidos 8,6% é extremamente alta, muito mais alta do que 12% aqui, por exemplo, correlacionando com a meta da inflação, com o normal para a economia e tudo mais. Quando a inflação aumenta 8%, significa que a moeda perdeu 8% de valor só nos últimos 12 meses. Então, para o cidadão americano é ruim. Agora, para nós, é justamente um mecanismo de proteção. Então, quando você investe em dólar, você vê o dólar valorizando em relação ao real. Só tem um perigo, olha só. Vamos esperar 4,75. Pode ser que volte, tá? Eu não estou falando para você que o dólar vai subir indefinidamente e não olhar para trás. Pode ser que volte. Eu não estou nem aí. Pode voltar para 3. Eu vou estar lucrando nas ações. Agora, se as ações estiverem despencando, o dólar vai voar e eu já vou ter investido. Ficar esperando para aportar é a pior coisa que você pode fazer. Pelo menos uma exposição você precisa ter. Para fazer uma próxima, você pode tentar esperar uma queda? Pode, mas eu não faria isso. Eu teria uma exposição interessante relacionada com o que eu tenho nos meus investimentos. Eu tenho que estudar isso para ver o percentual melhor para mim. E aí eu faria minha exposição e depois faria ajuste se for o caso. Agora, se o dólar entrar em crise, se os Estados Unidos entrarem em crise, o dólar não vai cair. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Uma coisa é a dinâmica dentro da economia americana, outra coisa é a cotação da moeda, que é definida pela entrada e a saída da moeda do nosso país. Então fica a última pergunta. Vinícius, é uma oportunidade de investir agora, mesmo com o dólar acima do patamar de 5,10, acima do patamar de R$5? É claro, gente. Por quê? Isso eu não estou nem falando agora, numa primeira instância, com o objetivo de você ganhar dinheiro. Eu estou querendo que você proteja o seu patrimônio. Porque o que eu mais vejo são pessoas perdendo dinheiro. E hoje mesmo, uma pessoa falou com o nosso suporte e mandou mensagem, porque a gente fez um evento há pouco tempo, mandou uma mensagem dizendo assim, desisti da bolsa. Eu estou desde 2019 perdendo dinheiro. E eu me deparo com os investidores sempre em alta que passaram lá pela semana do álcool gel, ganhando dinheiro pra caramba, e eu penso, meu Deus do céu, as pessoas estão desistindo de tanto dinheiro que já perderam. Eu quero que você só pare de perder agora. Depois a gente fala em ganhar dinheiro. Primeiro eu quero que você pare de perder. Para você parar de perder, você precisa dar uma proteção. Você precisa se blindar. Eu não estou falando nem só os teus investimentos, mas a tua vida como um todo. Se proteger do aumento dos preços com o passar do tempo. Então, se você não tem dólar e o dólar estiver numa cotação de R$15, você precisa ter um pouco de dólar. Por quê? Para proteger o teu patrimônio. Porque o dólar pode subir para 20. E aí tudo que você compra fica mais caro. Depois ele pode voltar? Pode, está tudo bem. Só que como o investidor sempre em alta investe em investimentos
de forma que ele consiga lucrar independente se o mercado é de alta ou de queda para as ações, ele não tem essa preocupação se o dólar está alto ou está baixo, não faz nenhum sentido. Mas você que não tem dólar, com certeza você, na minha visão, na minha concepção, é você que toma a sua decisão final, você deveria comprar um pouco de dólar. Se você já tem, depende, o quanto você tem frente ao quanto você precisa ter para proteger a tua vida financeira e os teus investimentos. Mas a conclusão final é, você precisa ter dólar. Se você não tem, tem que entrar, na minha visão, para você proteger o teu patrimônio. E se você já tem, depende, tá? Se você já tem, provavelmente você já segue o método, você tem que ver o que a planilha que orienta os teus investimentos te diz. Você tem que investir mais, você não tem. Mas, o dólar está 5,10, pode subir muito mais, o cenário está piorando, está pegando fogo. A gente tem agora a super quarta reunião do Banco Central americano, ou melhor, do Comitê do Banco Central americano, do Comitê do Banco Central brasileiro, definição da taxa de juros para os próximos 45 dias aproximadamente. Isso pode impactar muito, ainda mais as ações, embora os investidores já estejam antecipando o que pode acontecer com as empresas. Só que isso pode impactar muito mais, a gente tem corrida eleitoral, tem uma série de incertezas na nossa frente que pode deixar o cenário muito nebuloso, dólar subir, inflação continuar subindo lá fora, impacta a inflação aqui, taxa de juros sobe aqui, lá fora, e um Deus nos acuda, você tem que se preparar para um cenário desse, que já é o cenário mais provável. Mas claro, você nunca deve deixar de fora, nunca deve deixar de contemplar um cenário oposto, porque essa é a essência do investidor sempre alta, né? Você se prepara para lucrar em qualquer cenário, não só num cenário de queda, nem só num cenário de alta, tá bom? Mas dólar, qualquer pessoa deve ter e sempre é oportunidade para quem ainda não tem. Certo, gente? Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, clica aqui embaixo em gostei, compartilha com seus amigos, não deixe essa mensagem morrer aqui. Aproveita, te inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações de todos os vídeos que eu posto diariamente por aqui, tá bom? E eu falo muita coisa em tempo real no meu Instagram. Se você não está me acompanhando pelo Instagram, você está perdendo. Então me siga no Instagram, vou deixar aqui o meu Instagram. Vá lá, me siga também. Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.